Qual o preço mais alto que você pagou para chegar onde você está hoje? Sinceramente falando, o preço das vezes abrir mão de mim mesma. Hoje eu sou mãe, sou empresária, então eu abri mão de, às vezes, ser quem eu quero. Pelas minhas próprias escolhas, abrir mão de muita coisa, de um tempo pra mim, ou alguma coisa que eu deixei de fazer que eu poderia estar fazendo hoje. Mais sorte eu tenho, quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Fala pessoal, 10 e faixa, de volta, direto aqui da Avenida Faria Lima, BTG Pactual. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo cuidado, pela excelência que nos proporciona sempre em cada detalhe. 10 e faixa que está cada vez mais inspirador, cada vez mais especial e com parceiros também, cada vez mais especiais. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, mas quero agradecer também a Tecla T que inicia qualquer operação de inovação e tecnologia em qualquer lugar do Brasil, tirando do zero e levando a sua empresa a atingir e alcançar os resultados que tanto precisa. Tecla T, não esqueça esse nome. E hoje nós vamos aqui falar não só de inovação, de tecnologia, mas de inspiração com essa mulher que está aqui na minha frente, Mariane Morelli. Parabéns pela tua história, obrigado pelo seu tempo. Cofundadora e atual CEO do Grupo Suplay. Tem muito que compartilhar e nos ensinar aqui hoje, né? Muito obrigado. Que honra estar aqui, obrigada. Que honra aprender com você, estar aqui com você. Que bom que esse caminho nosso de empreendedorismo e de performance conecta com pessoas que a gente também é fã e que a gente admira. Que legal, um prazer. Continuar, né? Quase gravamos um podcast no dia do jantar lá, trocamos uma ideia muito boa. Vimos sinergias, assim, sinergia muito forte na história. E eu acho muito legal. Eu quero começar, Mari, falando dessa tua conexão com o esporte, com a mentalidade realmente. E além da mentalidade, a crença de que o esporte transforma vidas. Fala um pouco disso pra mim. Bom, eu sou nadadora desde que eu nasci. Assim, a minha primeira conexão com o esporte foi com a natação. Então, comecei no esporte com a natação. Foi a primeira vez que, quando você vai para a competição, você se sente de uma forma que, ao mesmo tempo, você tem que performar, mas você tem os seus competidores que você não tem absolutamente nenhum controle quanto a eles, né? Sim. Então, o esporte, desde cedo, me ensinou muito, né, sobre competir, sobre trabalho em grupo também, por mais que a natação seja um esporte individual, mas a gente como um time. E eu levei isso para a vida, assim, desde muito cedo, muito focada, eu nasci com uma disciplina que talvez, eu acho que veio moldando e melhorando ao longo do tempo, mas eu já nasci um pouco mais disciplinado do que a maioria dos meus amigos na época de escola. E aí, aos 19 anos, o esporte me conectou ao suplemento alimentar. E aí foi que a história do Grupo Suplay começou. E de onde veio essa disciplina? Que você falou que já tinha uma disciplina acima da média. Pois é inexplicável, eu não sei, porque eu sempre fui mais responsável do que a maioria dos meus amigos. E eu acho que a disciplina veio na questão de você fazer tudo que você quer e ter uma liberdade e se divertindo ao mesmo tempo, né? Então, como eu queria estudar, treinar ao mesmo tempo, eu deixava de fazer coisas que meus colegas faziam para eu seguir meu sonho como atleta de nadar e de treinar. Então, aí foi me moldando que a curto prazo você tem que deixar prazeres que parecem ser bem mais legais, mas pensar ao longo prazo. Assim, eu não sei de onde que veio, mas eu acho que eu já nasci com isso. Já tem uma tendência, fato. Já tive uma tendência de ser um pouco mais disciplinada que a maioria. Talvez na relação com os pais, exigência, não sei. Nenhuma, você acredita? Minha mãe exigência zero nos estudos. Aí, eu não sei se é porque eu nunca precisei, né, disso. Certo. Eu lembro, claro, meu pai muito organizado no trabalho, assim, sabe? Almoçando muito rápido para voltar para o trabalho, muito trabalhador, mas a minha mãe muito tranquila, zero exigência.
Então foi, não sei, pode ter sido alguma coisa. Tenho um irmão mais velho. É muito interessante, porque inclusive no teu perfil, né, do Instagram, tá lá, qual é Fala aí pra galera. M. Macchione. Mariane Morelli, @M. Macchione. Achei muito legal que você fala lá no teu perfil, na bio, tá Disciplina e Liberdade. Sim. Fala mais sobre isso, você passou já por esse tema aí, mas fala mais um pouco de como você entendeu que a disciplina é liberdade e como você pratica isso. É porque na maioria das vezes a disciplina é muito confundido com você não conseguir fazer as coisas que você quer na hora que você quer, né? Mas é muito pelo contrário. Se você quer tempo com a sua família, eu fui mãe muito cedo, com 22 anos, então desde cedo meus horários são muito corretos, né? Então, se você quer ter o tempo com a sua família, se você quer ter o tempo de ler seu livro, se você quer ter o tempo de viajar, você precisa organizar a sua agenda, você precisa ser extremamente disciplinada, porque se você não for, alguma coisa vai falhar. Então, se eu não treino às 6 da manhã todo dia, eu não vou treinar. Isso é fato. Eu não vou deixar o tempo com a minha família, por exemplo, eu deixo depois das 7 horas da noite exclusivamente com a minha filha, onde eu faço tarefa com ela, onde eu cozinho para ela, eu faço o jantar, né? Quando eu estou em casa, muitas vezes eu estou viajando, mas quando eu faço o jantar, eu com meu marido, com ela. Então, eu não vou trocar esse momento para eu ir treinar porque eu fiquei dormindo às 6 horas da manhã. Então, eu tenho muito isso, que se eu tenho essa disciplina, essa organização, eu consigo essa liberdade de curtir esses momentos bons, né? Que para mim, enfim, para minha família, é grandioso, né? É muito interessante esse assunto, porque o atleta carrega esse comportamento, né, essa virtude da disciplina como algo muito explícito assim, na personalidade dele. Então as pessoas naturalmente perguntam muito sobre isso, né? Eu já ouvi muito essa pergunta: como eu faço para ter disciplina? E eu levei algum tempo pensando sobre isso, sabe? Como eu falo de uma forma simples e eficiente assim, para as pessoas, para elas poderem praticar na vida delas, porque eu fui disciplinado, assim como você, eu entendi e fui intrinsecamente disciplinado, ia fazendo, porque se eu me comprometia a algo, eu tenho que terminar. E a sensação de começar algo e não terminar me deixava extremamente incomodado. Então eu falei, cara, se eu me propor que eu vou treinar todos os dias, que eu vou fazer um treinamento de musculação, se eu vou me alimentar bem, ou agora nesse novo ciclo que eu vou fazer o 70.3, que eu vou me preparar melhor para minha palestra, acaba que você tem um compromisso com aquele resultado, com aquilo que você se propôs a fazer, e pratica, mas para muita gente é uma eterna busca. Você passa por isso também, da tua equipe, das pessoas ao teu redor? Eu acho que onde as pessoas mais erram é buscar da onde você está para o mundo perfeito. Então, da pessoa que nunca correu 5 quilômetros e quer fazer um Ironman, e se inspirar nas pessoas que estão fazendo um Ironman. E eu falo isso para o meu filho, eu falo isso para a minha equipe, né? De começar com o que você pode, com o que está mais palpável, senão, de fato, você se frustra, né? Então, quando eu tinha uma empresa que faturava 10 milhões de reais, eu nem me comparava com empresas que faturavam 1 bilhão, né? Ou 2 bilhões de reais. Eu me comparava com empresas que, poxa, faturavam 50 ou faturavam 60. Então, eu acho que a rede social trouxe muito isso. Sim. Aquela questão da comparação. Eu acho que as pessoas na disciplina se perdem nisso, né? O que de fato aonde a pessoa está, até onde ela vai chegar e o caminho que tem para percorrer. Então, por exemplo, eu adoraria começar a fazer triatlon, né? Eu já corro, natação é meu... Mas eu não vou ter... Então, eu não tenho tempo hoje. E tá tudo bem. Eu não vou me colocar em alguma coisa que eu não quero abrir mão de outras, que isso é muito importante, né? Eu não quero abrir mão de outras para fazer por só um desejo agora. Talvez vá chegar um tempo que eu falo, poxa, agora é hora. Então, acho que as pessoas se comparar aonde está muito distante, ou que aquele momento de vida não condiz com a realidade, eu acho que faz com que as pessoas se percam e parece essa disciplina muito distante, assim, sabe? Eu acredito, você falou num ponto muito importante que eu acredito assim, que seja uma das razões, a comparação. Mas a comparação hoje, ela vem de uma forma muito mais pesada pelas redes sociais. E a rede social traz a glória do pódio.
do troféu, do objetivo e do sonho, mas não traz o preço do processo, né? Você pode se esforçar ao máximo. Então as pessoas, é mais desafiador para essa geração, na minha opinião, e eu tenho filhos, eu sei como é que é, porque vem o resultado. Constantemente estão vendo excelentes resultados. A glória, né? Mas o processo daquilo é árduo, é difícil, tem choro, tem renúncia, precisa de muita disciplina. Então meio que você não se prepara para algo que é difícil, que vai levar o seu tempo e que você vai precisar renunciar muito. E uma coisa que eu levo do esporte, do atleta assim também, que faz ele ter disciplina, é o grande momento. O atleta ele vive por grande momento. Então o grande momento é quando ele entra naquela arena lá e ele vai performar milhares de pessoas, milhões de telespectadores. E ali ele não pode se sentir despreparado. Se ele se sentir despreparado, ele vai se sentir sem confiança, e sem confiança ele não vai conseguir performar. Então traz um medo, um respeito por aquele momento, e aí ele passa a ser disciplinado, que o cara, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, na alimentação, no meu peso, porque quando eu chegar lá, eu tenho que me sentir pronto. Isso transforma e faz com que os atletas também, você falou de competir, né? Tá ali do seu lado, os competidores, caramba, agora é a hora. Se eu não treinei, se eu não fiz o que tinha que fazer lá atrás, te enfraquece pro grande momento, né? Partindo disso. Mas eu fico imaginando os atletas hoje em dia de terminar um jogo e a mídia inteira falando sobre aquilo lá, né? Uhum. E eu acompanho esporte a minha vida inteira, né? E até ontem teve o jogo e eu ouvi um jornalista falando eu quero ver se o Abel vai ter competência de ganhar do Corinthians dentro do... Cara, olha como eles, né, se colocam, né, talvez uma história inteira se colocam nesse momento. E talvez eu não teria essa frieza de todo mundo falando ao mesmo tempo que está errando, que está acertando. On time, né? Assim, on time. É muito mais difícil hoje ser um jogador de futebol e se manter no alto nível do que foi há anos atrás. Muito definitivamente. Eu peguei essa transição e eu posso falar com propriedade da diferença que é e da exposição que é hoje em dia. Antes você tinha que ir lá comprar um jornal para ver o que estavam falando de você, folhear. Hoje em dia, um gol que você erra, segundos depois tem milhões de pessoas te acompanhando, vendo tudo isso. É uma exposição gigantesca. E essas pessoas, será que elas exigem de si mesmo? Né? O que elas exigem desses treinadores profissionais que estão trabalhando no esporte? Definitivamente não, mas é uma exigência, como você falou, assim, inalcançável, né? E na verdade, será que elas realmente pensam aquilo? Porque ou estão falando só para aquele vídeo circular na internet, gerar engajamento. E eu falo muito isso pro meu time sobre os ruídos da vida, né? Porque é muito engraçado o pessoal ficar mandando direct. É uma marca que lançou, uma marca que está fazendo isso. Aí eu falo assim, olhou o EBITDA da companhia? Olhou o faturamento da companhia? Porque os ruídos precisam ser estancados em algum momento. Uhum. Quando a gente vê alguma coisa muito legal, e eu cansei de ver isso, um produto muito que todo mundo está falando, sabe que tá todo mundo falando sobre esse produto, tá? Mas ele não está girando. A realidade é diferente do que a mídia, do que a narrativa constrói. Emocional e racional o tempo todo, assim. E eu falo, calma, gente, é muito legal porque tinha empresas que a gente olhou o DRE dele e falou assim, gente, não aparece a empresa que eu vejo na mídia. Não tem nada a ver. Então, o que a gente quer? A gente quer uma companhia que vai a longo prazo e que, claro, a gente constrói narrativas também, né? Eu tô aqui falando do Grupo Suplay, eu tô aqui contando uma história, mas a que ponto a narrativa que a internet constrói é a realidade do dia a dia das companhias? Então, hoje está muito... precisa de muito mais equilíbrio do que a gente precisava antes. É verdade. E não muda muito. O mundo do esporte para o mundo corporativo, você está hoje numa posição de liderança. As exigências, a performance, a cobrança. Como que é isso para você hoje? Liderar, e daqui a pouco quero falar dessa tua paixão por isso que você faz, né? Como ela começou, mas nessa posição de liderança hoje, como que é para você? Eu sou apaixonada por pessoas também, então eu gosto de ouvir pessoas. O meu estilo de liderança é um estilo bem junto com o time. Então, se você me vê numa feira, eu estou fazendo o que o meu time está fazendo. Se eles estão colocando o material na sacola para trazer, eu estou fazendo exatamente aquilo lá também. Eu tenho um problema em errar, então eu me sinto muito culpada. Sabe, é isso que você falou, sabe? Aquela... Excesso de autocobrança? Eu tenho. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em terapia todos os dias. Eu tenho um problema com erro.
Só que o mundo, a velocidade que a gente tá, exige a gente errar também, né? Errar rápido, né? E tá tudo bem se errar, mas eu tenho uma cobrança, assim. Então, se eu perco alguém do meu time, eu falo, cara, onde eu que errei? A gente que errou. Então, onde eu errei? Então, eu tenho, assim... então, a liderança me constrói de todos os tipos, que eu amo gerir pessoas e colocar o planejamento para executar na rua. Mas essa cobrança, assim, internamente é uma questão que eu tenho que aprender a lidar com ela. Eu lido, mas é um fardo pesado para mim, sabe? Mas eu lido bem. Mas, assim, eu gosto de estar com o time, eu gosto de estar na rua, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar próxima, assim. Muito bom. Você se considera uma liderança mais leve, mais amiga? Qual é o teu perfil? Como você se vê? Eu cobro das pessoas o que eu tenho certeza que elas conseguem entregar, porque eu já passei por todos os processos da companhia, né? Então, eu produzi na companhia, no saco, quando era manual, eu já saí para vender, eu já fiz cobrança, eu já fiz compras, então eu conheço muito de processo. Então, isso me traz uma autonomia para cobrar muito boa, porque eu falo, cara, você poderia estar fazendo isso, e por que você não fez? Então, eu cobro muito, mas eu escuto de chamar antes e falar, por que você não fez? Eu quero escutar. Certo. E aí coloca alguns pontos de alinhamento. Eu sou muito transparente. Eu falo, tem uma frase que todo mundo repete lá na companhia, que fala, ela prefere uma guerra declarada do que uma guerra fria. Eu prefiro chegar em você e falar, cara, você errou aqui. O que eu posso fazer para te ajudar? E tá tudo bem se a gente brigar e a gente vai sair daqui e vai para um bar tomar um vinho. Do que ter aquela guerra fria de você chegar pro colega e falar, putz, você viu que ele errou? Putz, você viu que ele não fez? Quando alguém fala pra mim que algum par dele errou, eu falo, você já falou pra ele? Muito bom. Aí ela, não falei. Eu falei, então por que você tá falando pra mim? Fala pra ele primeiro. Dê a ele a chance de se corrigir e depois fala pra mim, né? Então, eu gosto dessa guerra declarada, eu vou pro embate mesmo, que eu acho que a solução vem daí. Muito bom. Você tem um jeito mais tranquila, mas a tranquilidade não quer dizer com omissão, muito pelo contrário, firmeza, né? Porque assim, a empresa cresce 30% ao ano. Eu estava vendo os números, vocês faturaram mais de 1 bilhão, certo? Em 2025, então os números realmente impressionam. E para você estar num ambiente onde bate metas, onde cresce, equilibrar o bom, o amigo, o servo, mas ao mesmo tempo o que confronta, o que busca, o que cobra, é um baita de um desafio, né? É muito. A gente tem que deixar o ambiente agradável, mas ao mesmo tempo o resultado é que fala por si só, né? Então, eu falo que no ambiente eu tenho muitos amigos, mas acima de tudo o resultado tem que prevalecer, né? Assim, então, a gente vive de resultados lá no Grupo Suplay. Que bom que a gente consegue fazer resultado com pessoas legais e que a gente consegue ter um laço de amizade bacana. Muito legal. Toda grande empresa começa com ideia, né? Mas transformar essa ideia em algo que funciona de verdade precisa de propósito. E te fazer chegar lá com tecnologia e inovação é o nosso. Além da nossa expertise em alocação de talentos, também desenvolvemos aplicativos, plataformas e sistemas personalizados que resolvem os problemas reais do seu negócio. Já são mais de 300 empresas que confiaram em nós para crescer através da tecnologia. Da estratégia à entrega. Trabalhamos lado a lado com você, porque a gente entende que a tecnologia só funciona quando ela está a serviço dos seus resultados. Vamos construir juntos? O medo do erro, ele acompanha as pessoas, né? Ele acompanha as pessoas, inclusive os atletas, né? Eu sempre falo, atleta não é super-herói mesmo. Por mais que é visto como super-herói. Teve um amigo que falou uma vez, não, vocês são super-heróis sim. Que inspira meus filhos e tudo, vocês são super-heróis. Eu entendo por esse lado, mas por outro lado nós temos que falar que sim, temos as nossas inseguranças, dificuldades e a maneira, quando nós mudamos o ponto de vista de determinados assuntos, muda a nossa forma de agir, se comportar diante deles, na minha opinião, né? Eu vi que o erro, ele na minha vida, ele nada mais era do que um sinal que eu estava onde deveria estar. Porque se eu estou errando é porque eu estou agindo.
é isso. Então as pessoas têm que me ver errando. É uma exposição, uma vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo é a maior demonstração de coragem que eu posso dar. De estar dentro de um estádio, pego a bola, errei um passe, vai, eu. Mas na próxima eu tô ali. E aí eu encarando o erro como algo que é um sinal de que eu estou fazendo, vou gravar um podcast, sala cheia, não é uma habilidade, cada vez eu tô treinando, melhorando mais nisso. Mas erra uma, erra duas, erra três, tudo bem. Aquele que tenta, aquele que pratica, ele erra, né? Aí nós passamos a ver o erro de como... Caraca, Diego, parabéns. Você tá onde tá, errou e vai tentar de novo. E aquilo me fortalecia, mas se você não encara e não tem um ponto de vista diferente, o erro se torna um peso realmente que as pessoas deixam de agir, deixam de tentar. Trava, né? Na tua equipe você consegue, as pessoas se sentem à vontade para tentar. Como que é essa parte lá com eles, o medo de errar? Assim, a gente tá num negócio que ele muda muito, né? Nós estamos, como você falou, a gente tá num suplemento alimentar que cresce muito rápido. Então, o erro, ele acaba sendo intrínseco ao nosso modelo de negócios. Até 5 anos atrás, a gente estava explicando para as pessoas que creatina fazia bem. Hoje, a gente não precisa ter esse tipo de conteúdo, por exemplo. As pessoas já sabem, então a gente precisa ter um outro tipo de conteúdo. Então, como a gente está num processo de constante mudança, o erro ele é intrínseco, né, ao nosso negócio. A gente acertar, errar rápido, né, corrigir a rota. O que me deixa um pouco mais tranquila é que eu falo assim, gente, é melhor a gente errar por ter feito do que errar pela omissão, né? Porque eu não fiz, porque eu fiquei com medo de não ter o resultado esperado. Até porque a maioria das grandes coisas que a gente fez foi pelo fato da gente... Nenhum projeto, não, a gente vai acertar isso daqui, vai dar isso. Todo projeto teve um quê que saiu de uma forma que fez diferente, que explodiu e deu tudo certo, né? Mas o time, ele tem, assim, claro que tem alguns processos da empresa que é proibido absoluto errar, como qualidade, como controladoria, então, aí a gente não, de fato, não pode ter. Cria processos, eu falo que é a parte mais chata da companhia. Agora, marketing, comercial, a parte de desenvolvimento de produtos. Quantos produtos a gente precisa desenvolver para acertar um produto só? Então, isso sim, isso a gente tenta, pode errar, não vendeu, vamos tirar o que a gente errou aqui. Então, isso é uma área mais tranquila de administrar. Tem um prazo limite para vocês falar, esse aqui não deu certo, muda, faz diferente? Quais os indicadores que fazem vocês terem a certeza, esse produto não foi, tira, muda, vamos para outro? Tem o produto que nasce para mídia só. Então, tem um produto que nasce para fazer marca. Então, a gente deixa um pouco... Sabe aquele produto super inovador que sai em todas as mídias, mas no final do dia ele precisa passar por alguma reformulação, porque daquela maneira ele não vai vender tanto. Então, a gente sempre impulsiona o nosso time a talvez lançar produtos disruptivos. Então, um sabor muito diferente, um jeito de tomar muito diferente, né? E tem os produtos que já é para performance mesmo. Então, é um produto que vai entrar, ele tem que performar. Se em 8, 9 meses ele não performar do jeito que a gente imagina, o ciclo de produto dele já foi, tira e vê onde a gente errou para relançar outro. São 3 marcas, né? Então, a gente também acaba tendo experiências entre uma marca e outra. Então, o produto que a gente lançou aqui, o sabor que a gente lançou, o que o consumidor está pedindo mais. Então, a gente consegue também, dentro da companhia, minimizar isso e focar um pouco mais no que vai gerar faturamento. Max Titanium, Probiótica, que eu tenho a honra de ser embaixador. E Dr. Peanuts. Isso. Essas 3 marcas... Como é? Fala um pouco de cada uma delas e como elas se complementam também, certo? Se conversam entre si. São públicos totalmente distintos, né? Max Titanium nasceu com a gente fundou a empresa e logo veio a Max Titanium. A Max Titanium nasceu há 20 anos atrás e quem consumia suplemento alimentar naquela época eram os fisiculturistas, eram quem nasceu na academia. Então tinha um público só para conversar, que era um público de academia. E a Max, ela nasceu com essa genuinidade, né? Nosso primeiro patrocinado já foi um atleta de fisiculturismo.
Então, a Max, a gente fala que é a maior formadora de campeões, a gente faz um conteúdo muito voltado à musculação. Então, tudo que é voltado à musculação, a gente fala que musculação é a base de todos os esportes, então tudo que é voltado à musculação, academia, a Max Titanium está nesse ambiente. Então, com fãs fervorosos, né? Os fãs do fisiculturismo, eles são... Fui em alguns eventos, impressionante. Na Arnold, né? Assim, é incrível. Impressionante. Assim, é incrível como a história do Ramon Dino, por exemplo, que é um atleta... disciplina com esses caras precisam, renúncia, sacrifício. Eu fiz um podcast com eles lá, foi incrível, muito legal. Eles têm um público muito fiel, mas que também, quando eles erram, também falam um monte, e aí eles ficam ainda tentando administrar toda essa fama que o esporte trouxe. Sim. Então a Max Titanium é muito voltada para o público um pouco mais jovem, um público atleta. Eu falo que é muito focado a performance e a estética. É quem busca Max Titanium hoje. Uhum. E aí o que aconteceu, Diego? Como a gente via que a suplementação ela ia mudar de rumo, ou seja, não só quem era muito focado a fisiculturismo ou a musculação ia consumir suplemento alimentar no Brasil. Há uma população gigantesca que também vai consumir e estão consumindo suplemento alimentar, né? Sim. E a gente já recebia, nós estamos mais ou menos há 10 anos atrasados nos Estados Unidos no que é suplementação alimentar, tá? Então a gente já via essa mudança nos Estados Unidos. E aí, em 2018, a gente tinha uma decisão para tomar, né? Ou a gente colocava a Max Titanium de uma forma para todo mundo tomar e perdia aquela genuinidade da Max Titanium. Sim. A gente até tentou fazer isso por um ano e o público de Max não aceitou. A gente tentou patrocinar corridas e o público de Max, assim, a gente já não era visto mais como aquela marca como a gente sempre foi, sabe? E aí, em 2018, surgiu a oportunidade de a gente comprar a Probiótica. Probiótica nasceu no ano que eu nasci, em 1986. Então, completa 40 anos esse ano. É uma marca que não há como se falar em suplementação alimentar no Brasil sem falar da marca Probiótica, né? E aí, a gente adquiriu para ter esse viés para um público que busca estilo de vida saudável. Uhum. Então, quando você pega o feed da Max Titanium, nem sempre as pessoas vão se conectar, e quando você olha a probiótica, talvez você se conecte, né? Muito com o seu perfil, né? De buscar qualidade de vida, ter o exercício físico, ou para performance, mas muito mais para qualidade de vida. Sim. Então, é uma marca que abrange muito mais pessoas do que propriamente a Max Titanium, né? Então, a gente tem duas marcas conversando com um público totalmente distinto. Assim, o mundo de Probi é um mundo muito mais leve, tranquilo, muito mais falando sobre saúde e bem-estar, e a Max Titanium muito voltada para estética e performance. E aí entrou a Dr. Peanut. A Dr. Peanut é uma marca de pasta de amendoim. A gente adquiriu a Dr. em 2023 e continuou trabalhando só com pasta de amendoim. Então a gente quer que as crianças e as pessoas... Bom, hein? Eu adoro. Bom demais. Muito bom. E a gente quer que as pessoas deixem de comer talvez uma Nutella. Sim. E coloque a pasta de amendoim, que ela é muito gostosa, e substitui ali no dia a dia. E a Dr. ela vai ser uma marca nossa que vai ter produtos saudáveis e indulgentes. Então, a gente acabou de lançar o wafer, então um produto com 6 gramas de proteína, 0 açúcar. A gente lançou a barrinha de proteína, tudo muito gostoso, muito Legal. Saboroso, mas muito mais saudável do que se você comprar um produto convencional. Muito. E tá vindo uma quarta marca ali também. Já tá? Já tá vindo uma quarta marca. Tá no forno por enquanto. Tá, a gente vai entrar no snacks salgados agora. Legal. Então, em março a gente lança. Aí eu volto aqui para... Vocês estão constantemente, então, olhando para oportunidades. Sim. E para entender e entregar para esses consumidores que estão constantemente se atualizando, pedindo algo diferente. Como que é isso? Porque há 20 anos atrás, aproximadamente, eu acredito, existia um preconceito também em relação aos suplementos, né? Que conectava muito com anabolizantes e tudo isso. Como foi a quebra desses paradigmas, assim, na tua visão? Você que desde os seus 19 anos está conectada nisso. Como foi esse processo? Eu falo que a gente asfaltou todo esse caminho, foi muito árduo. Imagina, Diego, que em 2011 a creatina era proibida no Brasil.
Vender creatina no Brasil era a mesma coisa que você vender drogas. Eu já tive cliente preso porque estava vendendo a creatina no balcão. E tinha base científica nisso? Não. De onde veio na época? Não. Estranho. Então, o Brasil, ele só foi ter uma legislação para suplemento alimentar depois de muitas conversas nossas com a Anvisa em 2018, onde nós fizemos o nosso primeiro guarda-chuva do que é suplementação alimentar. Antes disso, a suplementação era parte medicamento, parte alimentos, legislação muito confusa. E aí, com uma associação, né, a gente faz parte da Brasnutri, sou conselheira da Brasnutri, a gente, junto com a Anvisa, conseguiu trabalhar nessa legislação voltada para suplemento. E a gente conseguiu ganhos incríveis, assim, claro, tudo baseado na ciência. Então, nós conseguimos a liberação de betalanina, nós conseguimos a liberação de melatonina, da própria creatina, né? Então, foi um trabalho com muitos órgãos, né, juntos. E você tinha que, ao mesmo tempo, trabalhar a legislação brasileira, você trabalhar na cabeça do consumidor. É muito engraçado você falar com pessoas há 10 anos atrás que a pessoa bebia, né? Bebia álcool, por exemplo, mas se falava em tomar suplemento, não, isso faz mal. Então você fala, poxa, não tem dose para álcool que é segura. Até hoje não existe uma dose segura para álcool. E as pessoas, por falta de informação, trocavam isso, né? A grande mídia também batendo na gente o tempo todo, falando da suplementação e vinculando com anabolizante. Chegou a pandemia, 2020. E aí eu sempre falo uma frase também, que a ciência está a nosso favor. Na pandemia, a creatina, que é o produto mais estudado no mundo inteiro, com maior comprovação científica, ela teve um papel na pandemia muito grande para tirar as pessoas da UTI. Quando as pessoas saíam da UTI, elas saíam em cadeira de rodas, né? Porque você perde muita massa magra. Então, às vezes, passavam 15, 20, 1 mês, 2 meses na UTI. E nos Estados Unidos, as pessoas começavam a fazer o retorno da massa muscular dessas pessoas com creatina. Explodiu a creatina e a proteína também para essa recuperação de massa muscular. E aí foi que a grande mídia falou, nossa, eu acho que eu estou batendo na categoria errada. E aí a gente conseguiu ensinar muita coisa sobre o que é suplemento, sobre as pessoas trabalharem com a prevenção e não mais só com medicamentos. Então a pandemia foi uma virada de chave para o mercado de suplementação, porque foi ali que as pessoas entenderam que a saúde dependia muito mais do que elas faziam ao longo da vida delas, né, de ter uma alimentação saudável, um exercício físico, do que propriamente do remédio que ela tomava. Então, foi aí que foi uma virada. O mercado de 2020 até 2022, ele dobrou de tamanho em 2 anos. Ele dobrou de tamanho e hoje é um mercado que fatura 8 bilhões de reais, com propensão a faturar daqui 5 anos 16, 17 bilhões de reais. É muito interessante isso, porque eu já fiz parte dessa massa ignorante, tá? Eu já fiz parte dessa massa ignorante, eu nasci em 85, então naturalmente recebia muitas informações. E uma vez eu conversando com um médico, ele foi lá no centro de treinamento do Flamengo e nós estávamos debatendo sobre isso, eu ali uns 30 e poucos anos, querendo manter a performance, entendendo o que eu posso fazer para manter a minha performance mais alta possível. E suplemento é uma estratégia que pode me ajudar. Só que eu falava, pô, doutor, mas o suplemento pode me fazer mal, pode inibir meu corpo de produzir todos esses nutrientes e vitaminas. Como que é? Porque, assim, em casa nós não temos suplementos e não usamos. Aí ele, Diego, você tem filhos? Sim. Teus filhos tomam mamadeira, leite, alguma coisa? Sim, já há muitos anos, doutor. Você já está dando suplemento para ele. Pois é. Você já está dando suplemento para ele há muito tempo. Você já usa o suplemento para os seus filhos há muito tempo. E aquilo me trouxe algo, cara, realmente é um preconceito que não existe. Nós temos que escolher o suplemento certo, claro. Obviamente exigir a qualidade, mas como é uma forma de nós mantermos a nossa performance, a nossa saúde, né? Hoje vocês têm mais de 350 produtos, não é isso? Sim. Que pode te entregar muitas coisas importantes. A quebra desses paradigmas foi essencial. Hoje você vê que é 100% ou ainda existe um
público considerável que precisa entender mais? Hoje, o que eu vejo que as pessoas elas já aceitam. O que falta é aquela distinção do que é para mim, né? E eu preciso mesmo tomar, então, quando você fala de uma vitamina D, poxa, é para todo mundo? Não, o correto tomar vitamina D é você se expor ao sol. Então, esse é o mundo perfeito. Você fala assim, whey protein é para todo mundo? Não, você consegue comer de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo corporal na sua alimentação? Consigo. Não precisa tomar whey protein. Então, só que raramente as pessoas conseguem. Então, acho que hoje é mais sobre essa consciência, e aí entra muito, a gente tem uma classe de nutricionistas excelentes no Brasil, e aí entra muito essa questão deles informarem sobre isso, né? O que é bom para você e o que você não precisa, o que você consegue na sua alimentação. O próprio nome já fala, ele é um suplemento. Então, você só vai ter que consumir se falta alguma coisa na sua alimentação ou na sua rotina que você não consegue. Quando eu estou em casa, eu tomo 1 dose de whey por dia. Quando eu estou fora de casa, muitas vezes eu tomo 3 doses de whey por dia. Porque eu não consigo comer num restaurante a quantidade de proteína, eu não consigo bater a minha quantidade de proteína, mas eu não deixo de consumir. Então, hoje, as pessoas já não têm mais eu acho que é minoria, mas aquele preconceito de falar, não, eu não vou consumir, mas muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu quero consumir, mas eu não quero ficar igual o Ramon Dina. Eu falo, não, para você ficar igual ele, vai muito. Não é isso. Nem vai dar, esquece. Então, falta muito disso, as pessoas entenderem o que é para ela, entenderem como se encaixa na rotina. E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é educar essa população, né? Educar, eu falo muito do consumo consciente da categoria. Como você consome de forma consciente? Esses dias eu estava vendo um post, né, de uma nutricionista falando que a mãe estava dando proteína para a criança. A criança, acho que tinha 9, 10 anos. Eu falei, não, de fato, não. Se pesa talvez 20 quilos, faz a quantidade proteica. Mas, então, é muito essa questão de o que é necessário você consumir e do que não é necessário você consumir, do que é para você. Então, a gente está nesse momento de fazer essa educação para a maioria da população do Brasil, mas essa questão de preconceito mesmo, a gente, na minha visão, ultrapassou. Super, verdade. Mas eu acho que eu tenho uma visão de bolha também. Então, às vezes eu converso com as pessoas, você acha que tem preconceito ainda? A sensação que eu tenho é essa, que as pessoas hoje já fazem questão até, mas é a impressão que eu tenho. Agora, qual o suplemento ou quais suplementos que uma pessoa não deve deixar de tomar, na sua opinião? Vamos lá. Se você bate a quantidade de proteína... Então, uma pergunta que sempre fala, proteína ou creatina? Se você bate essa quantidade proteica, consome creatina. Porque você consegue... Whey, eu vi você falando sobre isso. O whey e creatina, 80% representa 80% das vendas. Isso, né? do whey que é creatina. Suplemento alimentar. Certo. Então, se você fala, Mariana, eu tenho dinheiro para comprar um suplemento alimentar. Eu tomo proteína ou tomo creatina? Fala, você come proteína? Não, eu como, então compra creatina. Porque creatina... Você não consegue, você até consegue em alimentos, carne vermelha, mas é muito pouco. E para você conseguir a quantidade necessária da creatina na carne vermelha, você até vai ter outros problemas, né? Da quantidade que você vai precisar consumir. Então, a creatina hoje, para quem pratica atividade física, né? Há vários estudos falando sobre creatina para outras funções, né? Por exemplo, tem estudos rolando para diabetes, estudo para Alzheimer. Então, esses estudos ainda estão amadurecendo, mas creatina para massa magra acima de 40 anos, enfim, mesmo se você não praticar exercício, precisa consumir. Se você pratica até lá, precisa consumir. Proteína e ômega 3, né? Ômega 3 é ômega essencial. 3. Eu tô principalmente nesses daí. Whey tomo menos, porque como você falou, eu como bem e gosto de mastigar, sabe? Mas é uma alternativa para mim sempre que eu preciso tomar whey. Mas a creatina, a ômega 3, assim, eu passei a utilizar, faz muito parte, assim,
da minha rotina. Vitamina D você não precisa, né? Vitamina você D. Pedala, aliás, queimei na última vez, porque o Rio de Janeiro é assim, sol, vento, te engana, né? Então, vitamina D não, eu sou muito do esporte ao ar livre, adoro isso. E é muito legal. Mas quais são os desafios de vocês, assim, nesse momento, objetivos e desafios que vocês têm como empresa agora para 2026, Mari? Nós somos, a gente fala que a gente é um hub de saudabilidade, né? Então, nós queremos estar na casa da maioria das pessoas. Então, lançar produtos que sejam acessíveis às pessoas. A gente está no Brasil, onde a renda per capita ela, né, é baixa, né? Então, como que a gente democratiza essa categoria? Como que a gente sai daquela bolha das pessoas que têm condições para tomar, para pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, democratizar a categoria é um grande objetivo nosso. Trazer acessibilidade à categoria para que essas pessoas consumam a suplementação alimentar, né? Então, passa muito por desenvolvimento de produto, muito por negociações, para que esses produtos tenham acessibilidade na maioria das pessoas aqui no Brasil. Então, quando a gente fala que nos Estados Unidos, mais ou menos 57%, 60% da população consome suplemento alimentar, ainda no Brasil há um oceano azul para a gente capturar, mas muito se passa pela democratização. Então, hoje a nossa grande barreira para chegar no consumidor brasileiro é a condição para as pessoas comprarem a suplementação alimentar. Então, esse é o meu grande objetivo, estar na casa das pessoas, dar acesso à saúde às pessoas, né? Porque a gente transforma vidas através da nutrição e do esporte. A suplementação, ela passa por isso. Então, dar acesso a essas pessoas adquirirem o suplemento alimentar é o nosso grande objetivo. Então, ter produtos que caibam no bolso da população. A gente está passando por um processo de muita avenida de crescimento em pontos de vendas também. Então, nós já estamos em supermercado, nós já estamos em farmácias, para que as pessoas tenham acesso a esse produto, né? Fica muito mais fácil na hora da compra, também para a gente chegar no maior número de casas da população brasileira. Online, e-commerce também é uma ferramenta que vocês utilizam hoje como venda? Está crescendo, pretende crescer? Muito. No Brasil, quem lidera vendas no Mercado Livre, no online é o Mercado Livre, né? Seguido da Amazon. Então, é um mercado que cresce demais. As pessoas compram um suplemento alimentar por esse mercado também. Então, é um canal de vendas bastante importante pra gente. É um mundo também de muita concorrência, certo? Muito. Muitas marcas. E como vocês fazem para não só superar a concorrência, mas se manter ali? Com tantas marcas, eu vejo marcas surgindo, tudo isso. Como vocês... Qual a estratégia? Eu falo que cada vez que eu abro o meu Instagram, eu descubro uma marca nova. Pelo WhatsApp também, o pessoal me manda. É verdade. E é natural, né? Antes a gente estava no mercado de 2, 3 bilhões, hoje nós estamos no mercado de 8 bi. Então é natural que a concorrência, que os fundos, que grandes empresas enxerguem esse mercado como avenida de crescimento. A gente é genuíno desse mercado. Então, se tem... aí eu vou tirar toda a minha modéstia de lado, mas se tem alguém que conhece de suplementação e conhece desse consumidor, é a gente, né? Então, a gente precisa estar liderando todas essas mudanças. Tanto de margem dos produtos, tanto de canal de vendas. Então, a gente precisa ser o primeiro em tudo. Então, essa constância, essa constante mudança. O que a gente vê muito são marcas nichadas, né? Então, você tem uma marca muito boa em gel de carboidrato. Então, é uma marca que nichou nisso, né? E a gente olha e fala assim, poxa, a gente não viu esse mercado antes, a gente desenvolve produtos para... Quando a gente cresce, esse é o desafio também, né? Você começa a ter um olhar tão generalista que você esquece que as pessoas elas querem cada vez mais produtos customizados para o esporte que ela pratica, para o dia a dia que ela está. Então, você ter um gerenciamento de produtos muito eficientes, que não esqueça desse micronichos que a gente tem dentro do nosso mercado, é extremamente importante. Mas eu aprendo todos os dias com meus concorrentes também. Quando eles lançam, eu falo, poxa, lançaram bem, mas vamos fazer melhor. A gente tem capilaridade, a gente tem velocidade também.
Mas é um desafio. O número de pessoas que entram e que saem do nosso mercado é uma velocidade gigantesca. Muito bom, Mari. Nessa vida movimentada, agitada, de liderança, de performance, como você faz para equilibrar com a família? Você tem 2 filhos, certo? Como é essa vida aí? Fala pra gente. Tenho. Disciplina, né? Eu falo que eu não tenho tempo para tomar café. Então, assim, as pessoas até me cobram. Pô, você não vai vir no jantar? Você não vai vir nessa festa? Não. As pessoas nem me convidam mais, porque elas sabem que eu não vou. Então, o tempo que eu tenho, final de semana, para ficar com os meus filhos, é 100% com os meus filhos. Hoje, meu filho mora nos Estados Unidos, então agora o carnaval, por exemplo, a gente vai viajar para ficar um pouco com ele. Então, a disciplina de colocar horários corretos, né? Nem sempre a gente consegue equilibrar. Então, tem semanas que a empresa está uma loucura, aconteceu um problema, e que você tem que priorizar alguma coisa ou outra, e você sabe que você tá deixando, né, de fazer o que você planejou com seus filhos. E tem vezes também que os seus filhos precisam de você e que você tem o time para cuidar dentro da Suplay, né? Então, o equilíbrio, ele existe, mas ele não é uma matemática exata, né? Tem vezes que você precisa abrir mão de coisas para conquistar outras, e eu acho que vai muito de você organizar a sua agenda semana por semana, às vezes dia por dia, para tentar dar o seu melhor. E o mais legal é que, assim, quando eu tô com os meus filhos, eu tô 100% com eles. Então, quando por exemplo, eu marco as reuniões da escola, eles mandam, né, todo o cronograma, tá a agenda fechada, eu nunca vou marcar nada naquela data, né? Porque eu sei que eu vou estar lá na reunião da escola e querer ouvir o feedback dos professores dos meus filhos. Então, às vezes você sabe que você vai escapar uma coisa ou outra e no final do dia tá tudo bem, a gente também é humano, a gente sabe que vai errar, mas eu acho que meus filhos sentem orgulho do que eu tô construindo, da mãe que tem. A minha conexão com eles é gigantesca, assim, sabe? O quanto meu filho já se envolve na empresa, mesmo Legal. De longe, olhando o que a gente vai contratar, quem que tá fazendo, sabe? Então, isso me deixa com o coração mais confortável, assim, essa conexão que eu tenho com eles. E eles sabem que eu faço de tudo para estar com eles, acima de tudo, enfim. Muito bom. Tá. Qual o preço mais alto que você pagou para chegar onde você está hoje? Sinceramente falando, o preço, às vezes, abrir mão de mim mesma, né? Então, hoje eu sou mãe, sou empresária e, cara, você tem um hobby, ir na academia 1 hora por dia. Só. E correr. Então, eu abri mão de, às vezes, ser quem eu quero, às vezes, sentar no final de semana. Você fala assim, eu não sei ver um filme mais. Eu não sei. Não sei. Então, você abre mão de quem você é para você liderar uma companhia do tamanho que está liderando e de você também ser mãe, acima de tudo, e ser esposa também, né? Eu sou casada há 17 anos. Então, muitas vezes eu falo que, poxa, eu acho que o maior preço que eu paguei é pelas minhas próprias escolhas, abrir mão de muita coisa de um tempo para mim, ou alguma coisa que eu deixei de fazer que eu poderia tá fazendo hoje, para seguir o caminho que eu escolhi. Teu marido vai bem, assim, é um parceiro nessa missão. Super. Você tá hoje no teu momento de maior dedicação da sua vida profissional? Ou esse momento já passou? Vamos lá. Eu acho que eu me sinto uma velha falando isso, mas vamos lá. Quando eu casei, logo depois o Pedro nasceu, não tinha WhatsApp. Então, eu chegava às 7 horas da noite, não tinha Instagram. Apagava. Final de semana, apagava. Hoje, era e-mail, talvez, trabalhava. Hoje, a realidade que o executivo vive é uma realidade muito diferente do que vivia há 10, 15 anos atrás. Porque não se desliga, né? Então, tem informação o tempo todo. O que eu tenho feito é, de fato, desligar. No final do ano, eu travei meu Instagram. Eu não vou abrir meu Instagram, pedir para o time de marketing, se acontecer algum BO, vocês me ligam, porque eu não vou abrir meu Instagram. Tá combinado? Tá combinado.
Então, antes era mais fácil você equilibrar essa vida e você ter esse equilíbrio entre vida particular e de executivo. Hoje tá eu vou viajar, por exemplo, eu não vou desligar 100%, porque eu vou estar no WhatsApp, vou estar resolvendo problemas. Então, eu me sinto uma velha falando isso, mas é a verdade, né? Eu acho que você também deve ter passado um pouco por isso, né? Dessa rede social que deixa a gente 24 horas em alerta. Total, né? Total. Passei por isso, demorei para engajar nas redes sociais, porque como eu te falei, peguei essa transição. Falei, para, esse negócio aí de ficar postando foto, não vou. Depois eu entendi que era uma ferramenta necessária, era um canal de voz que eu tinha, era a chance que eu tinha de mostrar realmente quem eu sou. Opa, isso aqui eu tenho que utilizar. Como tudo requer disciplina, constância, e a disciplina, a constância é desconfortável muitas vezes. Então eu procuro sempre ser muito autêntico para ficar fácil. Ah, mas aquele posta 5 vezes ao dia. Se você quiser, eu vou postar 2, 1. E aí eu vou no meu ritmo, eu vou respeitar isso. E o conteúdo, eu vou falar das minhas paixões, falar do que eu gosto de falar sobre família, eu gosto de falar sobre espiritualidade, eu gosto de falar sobre liderança, eu gosto de falar de vulnerabilidade, eu vou fazer isso. E aí, Mari, fica mais leve pra mim, mas eu também, constantemente, tá demais agora descansa. Férias, vamos manter o ritmo e a organização que nós falamos de conteúdos ali? Não, deixa o que surgir. Que aí fica mais leve também. Surgiu família, surgiu alguma coisa de liderança, vai colocando para fora, não precisa, porque senão fica, quando você vê, você tá nas tuas férias e trabalhando. Exatamente, eu acho que é um desafio que nós temos para fazer, para viver dessa forma. Agora é o seguinte, eu vi uma pesquisa no IBGE que falava 39% das mulheres em posto de liderança no Brasil hoje. É um número... Eu achei um número bom, que pode crescer, obviamente. Você está aí fazendo com que esses números cresçam cada vez mais, é um exemplo disso. Que conselho que você daria para as mulheres na hora de ocupar um posto de liderança de uma grande companhia, como você fez? As mulheres não se compararem às outras pessoas, principalmente aos homens, né? Serem genuínas do que elas sabem fazer e fazer, né? Não se importar com o que as pessoas... Às vezes a gente se importa tanto com o que as outras pessoas estão falando, né? Então, por exemplo, quando as pessoas me encontram, a primeira coisa que elas falam, você viaja demais. Eu falo assim, gente, vocês olham 5% da minha vida no Instagram. Então, as pessoas acham que talvez eu não fique com os meus filhos, porque raramente eu posto meus filhos na rede social por uma questão de segurança. Então, o que as mulheres precisam fazer é seguir e traçar, se é isso mesmo que elas querem também, não ser obrigada a ter um cargo de liderança se elas não querem abrir mão disso tudo, né? Abrir mão, talvez, de uma vida pessoal para estarem lá. E não se importar com o que as pessoas vão falar, porque a gente precisa, talvez, seguir um processo, um padrão, né? Constantemente as pessoas me perguntam se eu sou feminista e eu falo que eu sou humanista, né? Eu gosto de gente e acho que a competência das pessoas e a maneira com que as pessoas se portam que vão colocar onde elas de fato precisam estar, né? Acho que o mercado de trabalho evoluiu absurdamente nessas questões da mulher no posto de trabalho. E também acho que as mulheres estão sabendo, com muita sabedoria, se portar a ambientes masculinos, né? Onde tinham brincadeiras constantes e eu acho que as mulheres estão sabendo se portar assim, nesse caminho, conquistando cada vez mais os lugares o lugar que ela quer, né? Então, se quer ser executiva ou se quer ficar em casa, tá tudo bem, né? Acho que cada um tem a sua... Tem o que é o sucesso para cada pessoa, né? Não existe um padrão, né? Sim. Foi muito do que você aprendeu a fazer, muito do que a sua história como vida trouxe. Eu nunca pensei em não trabalhar, né? Eu venho de uma família onde meu pai era alcoólatra, se suicidou, eu tinha 15 anos, ele tinha 39 para 40 anos. Então, eu nasci nesse ambiente que eu não imaginei não trabalhar. Para mim era tão normal conseguir ter o meu próprio dinheiro, ter a minha própria liberdade, que eu via minha mãe da maneira como ela
teve o casamento, enfim, que aquilo lá era tão repugnante para mim que eu não era uma escolha, vamos dizer assim, né? Não trabalhar. Como eu conheço mulheres incríveis, como a minha sogra, que é uma líder nata e que ficou dentro de casa cuidando dos filhos e do marido, e ela está muito feliz assim. Então, as mulheres têm esse benefício de se permitir escolher entre estar em casa cuidando dos filhos e se sentir bem assim, ou estar num alto cargo, trabalhando e conquistando coisas e se sentindo felizes, realizadas assim, né? Muito bom. Então, é isso, não ligar, não se importar mesmo com as pessoas. Parece clichê, mas de fato é verdade, né? O que as pessoas vão falar, não se comparar com outras pessoas, ou com o ambiente masculino, ou se comparar com outras amigas que decidiram seguir um outro caminho. Muito bom. Essa questão de se expor, como nós falamos na pergunta anterior, é uma decisão ou também parte a estratégia? Porque hoje em dia se fala muito das marcas terem um rosto. E a gente vê cada vez mais esse mundo dos CEOs se posicionando. Como você vê isso e se você utiliza essa estratégia ou é tudo natural? Eu utilizo não da maneira que eu posso utilizar. Então, assim, a minha maior obrigação é entregar o resultado da companhia como CEO. Então, se tem uma gravação hoje ou se eu tenho uma reunião importante, eu vou privilegiar a reunião importante. Eu vejo muito ganho com o CEO aparecendo mesmo, a confiabilidade das marcas. Isso é incrível. Mas eu acho que tem um meio termo, assim, de seguir o caminho. Às vezes às vezes você tem que postar um vídeo, tá indo tudo bem, você tá fazendo um baita de um vídeo e, cara, e aconteceu alguma coisa dentro da sua companhia que foi muito ruim e que não é conexo com aquela vida que você postou na rede social, com a realidade que sua empresa está vivendo. Então, é um caminho muito estreito para percorrer. Eu também tenho minhas dúvidas quanto... Eu não vou ser CEO a vida inteira da minha companhia. Então, porventura vai vir outra pessoa. E aí, como que vai ficar? Como que eu vou fazer essa mudança de gestão? Né? Se eu sou a cara da minha empresa e daqui 10 anos talvez venha um outro CEO... Como que eu vou fazer essa passagem de bastão? Então, tem algumas dúvidas que eu ainda não respondi, né? Tem algumas perguntas que eu ainda não consigo responder, mas que, de fato, a gente ganha muito pela exposição, ganha bastante pela exposição. Muito bom. Você disse que nós estamos há 10 anos atrás, pelo menos, dos Estados Unidos, em relação a toda essa questão de suplementação. O que você adiantaria, no caso, que vai ser uma tendência, que você pudesse dizer que algum produto que em algum momento vai acontecer, se for trazer para o Brasil? Tem muitas coisas, assim. Lá nos Estados Unidos, qual que é a principal diferença do mercado americano com o mercado brasileiro? Os Estados Unidos, eles chamam de uma lista negativa. Então, tudo que está naquela lista, você, de fato, não pode fazer. Então, se hoje o pesquisador ele encontrou um tipo de suplemento e não está naquela lista, ele pode produzir. Claro que ele é extremamente responsável por aquilo que está acontecendo, certo? Então, se matar pessoas, ele de fato responde por aquilo lá. O Brasil, a gente tem o que a gente chama de uma lista positiva. Tudo que está nessa lista, nós, como indústria, podemos fazer. O que acontece? Acontece que, muitas vezes, a ciência ela vai evoluindo e demora de 2 a 3 anos para chegar no Brasil e a gente aprovar essa lista positiva. Hoje, a maioria dos suplementos eles estão liberados no Brasil, mas o que eu mudaria e o que eu tenho certeza que mudaria totalmente o nosso jogo é a quantidade que a gente pode utilizar. Então, dá um exemplo de melatonina. Melatonina, você pode comprar de 1 miligrama nos Estados Unidos. Aqui é 0,2. Mas as pessoas podem comprar na farmácia de manipulação, se tiver autorização médica. Ou seja, elas podem consumir, porque eu, como suplemento, não posso fazer. Então, isso mudaria totalmente o nosso jogo se as quantidades dos Estados Unidos, se não igual, mas fosse um pouco mais flexível aqui no Brasil.
Mas assim, posso falar, a Anvisa no Brasil ela é muito competente. Mas muito mesmo. De muito cuidado com o consumidor brasileiro, muito cuidado do que vai se colocar no suplemento, na mesa do consumidor, na casa do consumidor. Então, eu prefiro muito mais fazer esse trabalho com a Anvisa de demonstrar que a ciência está falando que esse produto pode aumentar a gramatura ou não, do que talvez ter um mercado totalmente desregulado e aí outras pessoas acabarem fazendo coisas que vão ser ruins para o consumidor, assim. Ótimo. Mari, estamos caminhando para as últimas perguntas aqui, um papo muito bom. Turminha, só vai me passando o tempo ali, ó. Tô ligado, tá passando rápido, hein, Lu? E eu quero saber o que você diria para aquela Mari de 19 anos, nesse momento, onde você está hoje, com as conquistas que você teve até aqui. Se olhar para aquela garota corajosa que iniciou essa jornada, que eu acredito que, não sei se tinha certeza que chegaria tão longe. Não. O que você diria para ela? Eu diria para confiar nas decisões e que a maioria dos problemas que a gente achou que ia acontecer, não aconteceu. Então, deixar de ser um pouco ansiosa e confiar no que a gente está fazendo, confiar mais no nosso trabalho. E deu certo, assim, graças a Deus. Né? Eu tenho mais 2 sócios, legal. Os 2 também muito jovens, o Alberto e o Carlos. Então, tudo que a gente construiu juntos foi com muita genuinidade e confiando muito no que a gente estava fazendo, que uma hora ia dar certo, e deu certo. Então, essa confiança mesmo no que a gente está fazendo, sem deixar de ter a humildade de olhar para o lado, entender que outras pessoas, outras marcas também acertam e ter essa rapidez para aprender, mas essa confiança do que a gente plantou e está plantando aqui no Brasil vai dar certo. O que é sucesso para você? Para mim, o maior sucesso é você deitar a cabeça no travesseiro e saber que o que você escolheu para sua vida é o que está se realizando, né? Hoje eu vejo muitas pessoas querendo uma coisa e indo para o caminho totalmente inverso. Então, por exemplo, falando muito de mulher, né? A mulher que deseja totalmente ficar com filho, mas está construindo uma carreira, né? Então, hoje eu deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que tudo que eu abri mão foi o que genuinamente eu queria abrir mão. E que o maior valor que eu tenho, né, que é meu trabalho e minha família, eu consegui preservar e tenho isso com os maiores alicerces, assim. Faria tudo de novo, então? Faria, tudo faria. Tô fazendo ainda, né? Tô nessa vida maluca, faria tudo de novo. Muito bom, parabéns. Parabéns Obrigada. pela tua história, pela tua humildade e, ao mesmo tempo, confiança e coragem de seguir a sua missão de forma tão autêntica, assim. É um grande prazer bater esse papo com você. Poxa, você gente, é a nossa escolhida de hoje, 10 e faixa, protagonista, líder, e está aqui o teu troféu. Nossa. Escolhida. Você não sabe o quanto significado tem isso pra mim, porque quando eu olho um atleta do nível que eu sei que vocês passaram. Sim. E as pessoas, meus grandes ídolos são atletas, então pra mim é uma honra, assim, de verdade. Que legal. Qual é o teu maior ídolo do esporte? Do esporte, o Senna. Eu acho que ele representou o Brasil como ninguém. Viveu muito pouco, mas como pessoa, né? Tudo que a gente sabe dele, leu dele como pessoa também, conseguiu fazer uma boa parte do que eu desejo fazer. Então, ele com certeza é meu ídolo número 1. E quem é o 10 e faixa da sua vida? Posso falar? Eu acho que é meu marido, com certeza. Qual o nome dele? Danilo. Moral em Danilão. Bem demais. Meu maior mentor, meu maior companheiro. Sem ele, com certeza, não estaria onde está. Que bacana. Então, ele é a pessoa que me acompanha muito, que deixa ser quem eu sou, principalmente, né? Então, que confia mais em mim do que às vezes eu mesmo. Então, com certeza, ele é a pessoa que merece todo esse reconhecimento. Bacana. É um desafio, assim, saber lidar com o protagonismo dentro da relação, né, Mari? Às vezes o protagonismo mais dela, às vezes o protagonismo mais dele. Você está na missão, você está na submissão em algum momento, mas entender isso é fundamental, né? Para que a gente possa alcançar nossos objetivos, mas acima de tudo manter a família saudável, né? É isso. Pelo que você está falando, Danilo
sabiamente faz isso. Qual a profissão dele hoje? Ele é empresário, publicitário de formação e empresário também. Que legal. Parabéns pela relação de vocês, parabéns pela tua família. E parabéns pela sua história, como eu falei também. Até breve. Até. A gente se vê em umas provas dessas qualquer hora aí, que você é do esporte. Vou lá torcer para vocês. Admiro muito quem faz, mas com certeza é uma das provas mais lindas que a gente tem nesse mundo, né? 70.3 é muito legal. Tenho feito algumas corridas também. Você já fez alguma? Já fiz, mas nada de maratona. Treinar para 5, maratona 10, a maratona. Agora eu vou na Corrida do Rio. Não consegui a inscrição de 21, mas vou na de 10. Ah, é? É. Vou na de 10 brincar um pouquinho lá. Aí, tá vendo? A gente vai se ver. Então, vai se ver lá. Vou anunciar em breve uns desafios novos. Pessoal, é isso. Esse papo maravilhoso, essa mulher inspiradora, com certeza serviu muito para vocês, assim como serviu para mim. O 10 e Faixa continua a todo vapor, caminhando aí para os últimos convidados, mas mantendo sempre o altíssimo nível. Muito obrigado, BTG Pactual. Muito obrigado, Tecla T. Muito obrigado, Mari Probiótica. E siga a gente lá no nosso canal, Diego Ribas 10. Deixa o like, deixa tudo que for para compartilhar esse conteúdo aqui que é diferenciado. A gente se vê em breve. Mari, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê em breve. Eu, a Mari, vocês também. 10 e Faixa. Valeu!